pessoal, estamos aqui novamente, aqui no podcast da CAB, né, nosso CABcast. E hoje estamos recebendo aqui uma visita especial aqui, nosso grande amigo, parceiro, Rafael Récio, engenheiro de aplicação da Motul, né? Então aqui nós vamos fazer um bate-papo bem bacana aqui, para a gente apresentar para todos vocês aí, né, a Motul, né, o que é a Motul, né, todo mundo, apesar de todo mundo já conhecer a Motul, mas estava até brincando com ele agora há pouco, que pra gente aqui no nosso meio, né, de oficina, de transmissão automática, por exemplo, quando a gente fala Motul, já vem na nossa cabeça direto, câmbio automático, né? Mas a Motul é muito mais que isso, né, Rafael? A Motul é gigantesca, né? O portfólio é bem grande. Então, o Rafael tá aqui, nós vamos prender ele aqui mais ou menos umas 3 horas e meia, né? De bate-papo, acho que vai ser bem bacana. Bora! Até às 6 a gente fica na água, passou das 6 a gente começa a abrir o chopp aqui. Boa. Aí sim. Tá? Então, Rafael, seja bem-vindo aqui ao nosso CABcast, né? E vamos apresentar para o pessoal aí o que é a Motul, vamos fazer um bate-papo, falar um pouquinho, né, dos materiais da Motul também, estratégia da Motul aqui para o Brasil, né, que está mudando, terão algumas mudanças aí de mercado para conseguir atender o Brasil inteiro, que é grande pra caramba, né? As oficinas mecânicas também crescendo, esse nosso mercado de transmissão automática aí que não para de crescer. Então a Motul tem umas estratégias bem bacanas aí para conseguir estar em cada estado ali bastante presente. Então, Rafael, queria que você se apresentasse, né? Falar um pouquinho pra gente aí quem é você, qual é o seu papel dentro da Motul, né? E fica à vontade. Legal. Bom, primeiro, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, conhecer o espaço. Tá sempre junto aí no projeto, desde o começo uma coisa muito boa Desde pra o gente começo. aí, pra vocês, espero que também, e que a gente continue aí mais pra frente. Bom, Bacana. pra quem não me conhece, eu sou Rafael Récio, responsável pelo departamento técnico da Motul. Já tenho aí indo para 6 anos de empresa. Comecei no departamento técnico, continuo sempre na parte técnica, tudo relacionado a suporte e produtos, junto com o Danilo, que é o nosso outro engenheiro. E aí eu viro que a parte regulatória, aí cuida de ANP, qualidade, etc. Bacana. E é isso aí. Como você falou, o portfólio é bastante É extenso. grande, é grande. A gente não tem só óleo de transmissão, tem bastante coisa aí para o pessoal conhecer. E a Motul tá aqui com a gente faz quanto tempo aqui no Brasil? Esse ano a gente está fazendo 30 anos de Brasil, né? Uma empresa que tem aí mais de 170 anos de mercado global, de história, mas aqui no Brasil atuando oficialmente há 30 anos 30 este ano. anos. 30 anos. E a Motul sempre teve aqui nesses 30 anos com esse portfólio, com câmbio automático, tudo assim. Desde o início já teve, né? Todo esse material, né? A gente foi mudando ao longo do tempo, óbvio, a operação foi crescendo, né? A gente Sim. foi ampliando as áreas de atuação, mas a gente começou principalmente no segmento auto e moto com óleo de motor. Só como a gente já tinha esse portfólio grande, a gente já era conhecido por ter mais produtos, né? Não só óleo, mas também produtos de cuidado, aí graxa de corrente, limpeza, cuidado estético, etc. Não, entendi. E a Motul sempre teve ali hoje a sede da Motul, ali, o escritório principal, é em São Paulo, né? Eu fui uma vez lá visitar, lá fica num prédio bem bacana, lá grandão, o lugar lá. É, a Acho que gente, sempre foi ali, né? a gente teve sede desde 2016 ali no Itaim, que a gente tinha uma operação que começou lá atrás, junto com a Citroën que trouxe Ah, é? Não a sabia. marca para o Brasil, Olha que bacana. porque na época eles precisavam de uma especificação que não tinha aqui, a Motul tinha, francês com francês, eles viram essa Entenderam? oportunidade, trouxeram a marca, e aí foi evoluindo, passando de uma mão para outra. O Venâncio, você deve conhecer Ô, aí Zé Venâncio. do nosso time comercial aí, desde o começo teve ali, ele praticamente acompanhou a Mutu desde o início. E o escritório hoje a gente até, na verdade, fez um ano que a gente se mudou para um escritório novo. Agora a gente está numa casa. A gente ficava ali num escritório bem, aquela cara corporativa, né? Mais travadona, um prédio bonito que você falou, mas agora a gente está numa casa, inclusive até com uma oficina ali, Ah, cara. pra gente ter Já, mais espaço para fazer o que vocês a gente montaram precisa. uma oficina modelo lá? Uma oficina modelo. Uma para moto, né? A Sei, gente está sei. numa casa, não é uma casa muito grande, mas é muito mais a nossa cara agora. Ah, bacana. Então eu vou lá tomar um café, então, pra conhecer Tá lá. convidado, São por Paulo. favor. São Paulo, São Paulo. São Paulo. É perto ali do escritório antigo. Ah, bacana, cara. Nossa, legal pra caramba. Tá convidado.
Então você comentou do José Venâncio. O José Venâncio, na verdade, foi a nossa, vamos falar assim, o nosso start ali, da parceria entre CAB e Motul foi o José Venâncio. Sim. Eu lembro que lá no primeiro evento, na verdade, o primeiro evento que teve, eu não estava presente, eu não fazia parte da Câmara Automática do Brasil ainda, mas até conversando com o Pedro esses dias, ele comentou comigo, né, que quando a Câmara Automática do Brasil começou a querer fazer evento, né, os encontros, né, e a gente ficava o ano inteiro trabalhando, né, trocando ideia com o pessoal, sempre ali no online e tal, videochamada. Então chegava no final do ano, o pessoal tinha, falou, cara, vamos se reunir, né? Vamos pra gente se conhecer pessoalmente. Então ficava lá 2, 3 anos conversando, mas não sabia. Você sabia a voz da pessoa, pela voz você sabia identificar quem era, mas nunca tinha visto o rosto da pessoa. Então aí falou, não, vamos começar agora, todo final de ano a gente faz um encontro, aí a gente nomeava a oficina de alguém, e é aquele negócio bem oficina mesmo, bem caseiro, né? Uhum. Então ia lá, final de semana, fazia aquele churrascão e boa. E o Zé Venâncio, na época, ligou pra ele, foi de bate pronto. O Zé Venâncio, não, ajuda, o que vocês querem? Vambora. E na época, né, era bem, negócio bem caseiro mesmo. Aí juntava, um pagava o churrasco, o outro pagava a caixa de cerveja e assim ia. Aí depois de alguns anos, né, que aí a gente fez, se eu não me engano, nós fizemos 2 encontros, depois nós fizemos um seminário, e aí depois que a gente começou a profissionalizar mais a coisa, sabe? A gente foi cadastrando as oficinas, né, tendo esse controle melhor de quem participava, de quem atuava mais ali dentro e tal, e fomos reunindo ali. E aí os nossos eventos começou a ter palestra, Uhum. né? Aí começou a ter a palestra, depois passou um tempinho, aí tinha material didático, aí o negócio foi evoluindo para onde você viu que a gente continua. Tem muito para crescer ainda, pelo amor de Deus, a gente está engatinhando, mas com a Motul com a gente aí fica fácil, né? E, cara, a gente começou lá, cara, e você falou agora do Zé Venâncio e eu peguei e lembrei. Foi, cara, o Zé Venâncio foi onde que deu O o start. start pra gente aí. E a Motul, né, vocês foram a primeira parceira da Câmara Automática do Brasil. Né? Então, assim, eu falo desde a época lá que a gente precisava, não, vamos comprar uma caixinha de água. Tá? A Motul ia lá e pá, bancava a caixinha de água. Então, assim, vocês foram o primeiro parceiro da gente. E até hoje, graças a Deus, quando a gente inicia o ano com o projeto novo, que a gente manda o e-mail, a Motul é a primeira a ir lá e dar o ok pra gente, né? Confirmar mais um ano de parceria. E, cara, bacana. Nossa, a gente tem que agradecer demais vocês aí, porque a Câmara Automática do Brasil, ela nasceu de um grupo de WhatsApp, né? Nasceu Uhum. de um grupinho de WhatsApp, aí, Uhum. lógico, né? No começo ali, a gente foi se remoldando. E hoje a gente virou uma empresa aí, estamos com as oficinas associadas. E a Motul sempre com a gente, cara. Sempre participando aqui. E eu tava esses dias lá vendo no site da Motul, tava dando Uhum. uma passeada lá. Uhum. Cara, eu fiquei impressionado o tanto de eventos que vocês participam, cara. Eu vou te falar que a gente parece que tem Rapaz. uns 10 braços, assim, pra Então, cara, a estar em Motul tá em todos. todo lugar, pô. Pelo amor de Deus, cara. Eu vi lá, assim, os principais pelo menos que eu conheço, né? A gente vê lá, né, o Dakar, a Stock Car, né? Sim. E aí eu comecei a ver lá cara, um monte de evento. É, assim, a minha dúvida, que eu acho que a hora que eu comecei a ver, a primeira coisa que eu pensei, Hum. o que a Motul foca? Ela tem isso, não, eu tenho um foco. Meu foco é esse daqui, é a linha automotiva, é moto, é caminhão. Tem um foco ou não? A Motul, ela se divide e faz tudo mesmo. É interessantíssima essa pergunta, porque assim, eu não sou do marketing, mas assim, a gente se envolve muito ali dentro, é um time bastante unido, então a gente está sempre se interrelacionando, mas não tem um foco tanto voltado para uma questão talvez de marketing ou de produto, segmento, não, a gente tem que estar no segmento automotivo, de moto, etc. A gente enxerga de uma forma um pouco mais técnica. É óbvio, né? Eu falando aqui do meu lado, É a mas tua área. a gente foca em eventos, competições, que faz sentido a gente estar ali não só do ponto de vista do marketing, mas do ponto de vista de técnico e produto. Entendi. Aquela história de que a competição é o laboratório, é a área de pesquisa, realmente pra gente isso é importantíssimo. O Dakar, por exemplo, o último Dakar agora no começo do ano, foi o local ideal que a gente usou para validar as formulações do novo 300V, que é o nosso óleo de competição.
Então aquilo ali é desenvolvido em laboratório, né? Sim. Dentro de casa ali, na teoria, depois vai para a prática e a gente coloca em uso mesmo. Testa o produto, valida as formulações, então realmente o foco nosso é ter um evento que faz sentido a gente estar ali, não só do ponto de vista de marketing, mas que seja útil também para a parte técnica de produto. Então esse negócio assim de essa história, né? Que a gente estava até um tempo atrás conversando, né? A transmissão automatizada, ela saiu lá da Fórmula 1, né? Sim. Por exemplo, até da onde a gente tem conhecimento, né? Que as primeiras foi utilizada no carro do Nigel Mansell, né? Uhum. Então, assim, realmente esse evento de competição funciona, então, realmente como um laboratório. Então, a pessoa vai lá, testa, né? A empresa testa ali, deu certo, aguentou a porrada na competição, aí vem então pras ruas, então. Sim. Então não é história pra boi dormir, então. Não, saiu da Fórmula 1, saiu da... Bom, pelo menos pra gente não. É óbvio que assim, não é tudo que passa. Sim. Mas muita coisa a gente usa ali realmente como uma situação de teste. A gente Entendi. teve Dakar, a gente vai ter agora os Sertões, né, que é um Rally evento dos Sertões. local aqui do Brasil, um rally gigantesco, um dos maiores aí do mundo. A gente tá ali pra ralar. Mas aí, você chega lá, monta a base operacional lá, e qualquer um pode chegar lá e participar. Não, ó, vou lá Sim. vou lá participar, quem estiver assistindo aí, não, vou lá ver lá o Rally dos Sertões, vou lá na base operacional da Motul. Pode chegar lá de boa lá e conhecer? Pode. A gente veio de alguns anos, né, de pandemia, que o evento era fechado por uma questão de segurança. Mas É. agora eu entendo que não vai ter mais isso. Em todas as cidades que param o rally, é aberto. As pessoas é até muito legal, porque assim, é muito diferente da corrida na pista. É uma coisa muito mais aberta, você vê o cara, você tá perto do carro, você conversa com o mecânico. E a gente quer também explorar isso. A gente vai fazer algumas campanhas em alguns locais determinados para trazer alguns clientes para vivenciar isso, para ver mesmo de perto como funciona. Então, isso é bacana, porque assim, a gente assiste a televisão. Eu uma vez ganhei um convite, né, pra ir na Fórmula 1. E o que a gente quer, cara, você não quer ficar sentado lá vendo os carros passar, né, cara? Ainda mais a gente que trabalha no meio. A gente quer ir lá e entrar lá, ver o carro de perto, conversar com o mecânico, conversar com o piloto, Uhum. como é que não é, né? Então a gente quer ter esse contato, né? Sim. E aí eu lembro, cara, eu ganhei, nossa, eu tava super empolgado pra ir, no final das contas, de última hora não consegui participar. Aí acabei até vendendo o ingresso. Então é bacana, cara, ter essa abertura, a pessoa pode ir lá, pode conversar, né, e ver o produto, pegar na mão e tal. Então, legal, cara. Essa é a parte Muito legal também. bacana, cara. Então, assim, você comentou comigo também que tem também a parte náutica. Sim. Tem parte náutica? Mas tem alguma competição na área náutica? Não. Tem. Tem competição também. Tem o. Esqueci agora de cabeça o nome, se eu não me engano é Speedboat. Não Aham. lembro agora. Mas você tem as competições de jet ski, normal. E você tem aqueles barcos protótipo preparado, lanchas, né? Preparadas. E a gente tá ali Entendi. E também. tá lá Tem participando equipes também, oficiais. cara. Sim. Nossa, que bacana, cara, ajeitado. E moto de neve? Não, Moto de moto neve. de neve. Sim. Que é Tudo a um, parte. um jet ski ali, né? É, Meio jet ski, meio quad, meio adaptado ali pra neve. rapaz, do céu. Pessoal, vocês estão vendo o tamanho da Motul, né? É coisa pra caramba, cara. Fala uma coisa pra mim. Até eu tive hoje de manhã atendendo um associado. Eu tava lá na oficina, inclusive. E aí a gente fez um atendimento lá de um associado lá. E ele acabou de reformar uma transmissão CVT, Uhum. né? E a gente sabe que tem aquele, vamos falar assim, não é um problema, né? Mas é um percalço ali do nosso mercado, que é a transmissão, aquela primeira transmissão CVT da Honda, lá que saiu nos Fit 2004, 2008, né? A Sim, com embreagem de patina. famosa, isso, a SWRA, né? Uhum. Então ali a gente tem uma transmissão CVT, não tem conversor de torque e tal. Então o pessoal meio que se perde um pouquinho nesse fluido, né? Sim. Então aí eu tava fazendo um atendimento de um associado hoje. Ele reformou uma transmissão CVT inteira, só que foi de um Fluence, um JF011. Uhum. Transmissão reformada, né? Diz ele que fez completinha, sem nenhum pepino, nada, nenhuma, vamos lá assim, nada de economia. Fez tudo certinho. No padrão. Montou a transmissão ontem. Uhum. Ontem de manhã. O carro ficou pronto. Montou, instalou no carro. Saiu para dar uma volta, depois de uns 15 quilômetros rodando aí, barulho, uma ressonância vindo direto
dentro do câmbio. Igualzinho barulho de rolamento. Uhum. E vai dali, faz teste e tal, e não acha. Ele abriu a transmissão de novo. Aí juntou lá em 2 mecânicos, de ontem de manhã até ontem à tarde estava aberta a transmissão. Não acharam nada. Aí hoje de manhãzinha, ele pegou e fez o contato comigo, com a gente lá, Aham. né? E eu que acabei atendendo ele. E a gente passou por um caso semelhante a isso aí, só que num JF 015, de uma Nissan Kicks. Uhum. E aonde o mecânico tinha feito a reforma da transmissão, fez ela inteirinha, bonitinho, e colocou um fluido lá de segunda linha, né? Não vou falar o nome, lógico, mas ele colocou um fluido de segunda linha. Cara, e demorou pra gente. Na verdade, a gente acabou nem perguntando pra ele. Depois, no segundo atendimento que a gente mandou pra ele a ficha, Aham. né? Um checklist pra ele preencher. A hora que ele devolveu o checklist preenchido, que aí ele colocou lá a marca do fluido que ele Uhum. colocou. Eu fui puxar na ficha técnica do fluido e tinha o fluido, ele tinha homologação para aquela Entendi, pra a aquele norma. câmbio, é a norma, né? Bom, mas como é um fluido assim que a gente sabe que é meio duvidoso, eu falei, cara, troca o fluido. Uhum. Ele foi lá, trocou o fluido, tirou o defeito com a mão, colocou um fluido bom, na verdade, resolveu o problema do carro. Então assim, a gente tem ainda bastante dúvida, né, em relação ao fluido. Sim. A gente agora lançou Agora que eu falo foi o ano passado, né? Nós lançamos o aplicativo da CAB, que é um aplicativo guia de transmissão. Então o cara vai lá, através do aplicativo, ele consegue identificar o modelo da transmissão, pelo código da transmissão, né? Pela montadora, o modelo do carro e a motorização. Sim. Aí ele vai lá ver o fluido homologado, qual que ele vai usar, litragem, procedimento de verificação de nível, né? Uhum. Então, assim, a gente percebe que as oficinas ainda é meio perdida nesse, né? Qual fluido que usar, qual que não usar tal. E aí, lá quando eu entrei nesse assunto, a pergunta que eu queria te fazer. Por acaso a Motul, cara, ela tem assim, por exemplo, a gente vê que tem lá o Multi ATF. Sim. Cara, o Multi ATF existe várias homologações nele, ele atende bastante homologação, né? Sim. Uhum. E às vezes, quando a gente vai entrar nesse assunto com os mecânicos, Uhum. eu falo, cara, mas como é que pode um fluido só, cara, atender lá 20 transmissão, 30 transmissão? Sim. Como que você consegue explicar um pouquinho isso aí pro pessoal entender? Porque a gente percebe que você pegar mais os mecânicos mais antigos, são mais céticos, né? Sim. Meio desconfiado. Quando a gente fala, vai lá, a gente tá lá fazendo um atendimento, eu falo, não, ó, essa transmissão aqui você vai usar o Multi ATF da Motul. Vamos supor, eu estou fazendo aqui uma consultoria para ele num câmbio sequencial, sei lá, vamos chutar um câmbio aí, colocou lá um câmbio sequencial, eu fui lá e falei para ele usar o Multi ATF. De repente, ele foi lá trabalhar num câmbio de uma BMW lá, sei lá, um 6HP da vida, 8HP. Não, você vai utilizar aqui o Multi ATF, tem homologação. Falei, cara, mas você me indicou nesse câmbio, esse aqui, o mesmo fluido. Câmbio diferente, mas o mesmo Câmbio óleo? Como que é isso? totalmente diferente o câmbio do outro, né? Temperaturas diferentes e o mesmo óleo, o mesmo fluido. Cara, como é que funciona isso aí na prática, assim? Só o pessoal entender um pouquinho que, Sim. cara, não é um fluido universal, é que ele tem as homologações, né? Ele consegue atender aquela aditivação, né? Sim. Que o câmbio exige. Sim. Como é que funciona mais ou menos isso aí na prática? Isso é muito importante porque realmente a aplicação correta é um tema complicado, né? Complicadíssimo. Como que funciona? A gente tem dois caminhos. E aí é uma decisão da companhia. Você pode ter um fluido específico, e aí quando você vai formular esse óleo, você pensa nisso, e aí você usa um pacote de aditivos, características, óleo básico, focando nessa norma. Certo. Só que aí você vai ter um produto único, Único, com aquela aplicação somente. Certo. Às vezes isso é interessante do ponto de vista econômico, porque você está indo só focando em uma coisa só. Às vezes não. Porque senão você vai ter. A Motul ia ter o quê? Quantos fluidos? Sim, 500 fluidos, poxa, aí é sim, complicado, né? E sim. não assim, não tô falando só a Motul, mas a gente, a oficina. Cara, que tamanho que ia ter que ser o meu estoque pra ter todos os fluidos se fosse um, né, pra cada câmbio, né? Exato. Pode, Não, sim, poderia, mas poderia, você mas, cara, acaba se mas é encontrando com esse inviável. problema. Economicamente também é inviável, né? Sim. E aí você tem um outro caminho que você tem um range, um- uma gama de aplicação um pouco maior. E como que a gente consegue isso? Só que isso tem um limite, né? Aí que pra gente entender
que não é bem assim e por que que não é um produto que atende bastante normas, não é uma mágica, digamos assim. Se você foca para esse lado, você tem formulações possíveis dentro de um certo grupo aí de normas que você consegue atender. Certo. Você consegue fazer isso dependendo do tipo de formulação que você faz, pacote de aditivo, você consegue atender uma gama mais ampla. É óbvio, quando você vai aumentando isso, o custo também vai elevando. Vai subindo. E, de certa forma, você pode enxergar como a qualidade do óleo sendo um pouco melhor, porque você consegue atender mais normas, teoricamente, você tem um nível de exigência maior porque Maior. você tem mais exigências. Entendi. Só que isso tem um limite. Então você também não pode ter um óleo que vai fazer tudo. Não tem uma aplicação universal, infelizmente. Você tem, por exemplo, fluidos de baixa viscosidade, que no caso do nosso ATF6, e fluido de viscosidade um pouco mais alta, que é atendido pelo multi-ATF. Então são coisas que, pelo menos ao meu ver, não se encaixam, são coisas diferentes. Aí não tem como você Não, tem fazer jeito um de, produto só, usar. porque as viscosidades são diferentes. Até se eu não me engano agora aqui, ou por exemplo, uma transmissão que a gente pega bastante problema, principalmente de trepidação, Uhum, que é a 8HP45 da Maroc. uhum, Essa homologação acho que ele não tem no Multi-ATF, ele tem no ATF6, né? exatamente. Aí então o pessoal vai ali. Porque assim, uma coisa que. Cara, isso aí agora é uma opinião pessoal minha, tá? Uhum, Vamos separar uma opinião. Eu acho que confunde um pouco também, até o próprio reparador. É, porque assim, eu acredito que a Motul, o rótulo da Motul acho que não traz isso, mas a maioria dos fabricantes de fluido coloca lá estampado grandão no rótulo, Dexon 6. Né? Então aí, junto com a desinformação do mercado, né, que vamos falar de uns anos para cá, que esse assunto veio à tona mesmo, né, cara? Então que agora as oficinas estão se conscientizando, estão correndo atrás de informação e tal, uhum, né? E mais de uns anos para trás aí, sei lá, até uns 6, 7 anos atrás, cara, você falou assim, câmbio sequencial, Dexon 6. É como se o Dexon 6 fosse atende universal. tudo, né? Atende tudo, né? Uhum, É a Dexon 6. CVT e agora tá tendo agora os DCT, né? Mas assim, era CVT e Dexon 6. E, cara, eu acho assim um erro, na verdade, essa exposição grande de Dexon 6 ali no rótulo, uhum, né? E aí lá atrás, lá pequenininho, fala as outras normas ou nem aparece. Você tem que ir lá, entrar no site, na internet e puxar a ficha técnica para sim, você achar a homologação, né? A norma, uhum, se tem a norma do câmbio que você vai trabalhar. uhum. Você sabe o porquê que tem isso? Por que Dexon 6? Por que o Dexon 6 virou sinônimo assim de. Não, Dexon 6. Por que não JWS 3309? Sinceramente, eu acho que é uma questão de mercado, porque, bom, Eu sei assim que esse assunto, na verdade, é mais para marketing, né? aham. Não, mas você vê, o marketing acaba entrando aí junto da parte técnica, É, né? É um fator que influencia. O mercado norte-americano é muito desenvolvido, já muito maduro para óleo em geral. Não só óleo de motor, como óleo de transmissão. Lá a cultura de troca de óleo, ó, já existe faz muito tempo. É inquestionável que sim. aqui ainda a gente está Estamos brigando engatinhando, né? para mudar isso. Tanto é que lá o próprio proprietário do carro faz na garagem, né? Exatamente. Então, eles já são. Exatamente. O Ele vai nível, o lá, nível de compra, informação que seleciona. eles têm é muito maior que a gente aqui, né? Sim, O dono do carro já sabe o que é o correto fazer. sim. Né? É trivial, assim, é uma coisa, Sim. faz parte da manutenção do carro, normal, faz em casa, tranquilo. Normal, né? É o dia a dia. Então eu vejo que veio dali. Aí as outras marcas acabam também. Bom, se você vai lançar um produto, você vai lançar um produto com um nome que você já tem um certo conhecimento do mercado. Se você lançar um produto com um nome completamente diferente, ele vai ficar à margem ali, talvez um pouco distante, Um pouco mas distante, eu entendo que existe essa confusão e é isso que precisa tomar cuidado. Se o produto atende a Dexon 6, o contrário nem sempre é verdade. Não é todo câmbio que vai funcionar com Dexon 6. Então, aí é que tá. Porque uma das principais perguntas, cara, que a gente recebe lá, né? Hoje não mais, porque, nossa, o aplicativo da Cabe veio assim, encaixou e, cara, tanto é que a gente tem oficinas ali que se associa na câmbio automático do Brasil e nem trabalha com câmbio propriamente dito. Uhum, A gente tem bastante auto-centre ali.
Pessoal que faz só troca de óleo, né? Isso é especializado, e agora tá entrando fazendo a troca do fluido do câmbio. Então procura um cursinho inicial de lubrificação para entender do assunto, acho bacana pra caramba. Sim. Porque você vê que tem bastante oficina que está se preocupando bastante com isso e estão entendendo que trocar um óleo de câmbio é completamente trocar de óleo de motor, cara, é completamente diferente. Mas eu acho bacana que o pessoal tá se associando na CAB. Inclusive, semana passada entrou lá uma rede do Rio Grande do Norte, se eu não me engano. São 4 oficinas. O Uhum, cara tem 4 oficinas lá no estado, uhum, só faz troca de óleo. Então ele entrou em contato, explicou, falou, olha, eu não trabalho com a mecânica em si, é só troca de óleo e tal. Então ele explicou, então nós fomos lá e a gente deu para ele um curso de lubrificação, se especializou e tá fazendo só isso. legal. Só que assim, hoje a gente tem o aplicativo, o pessoal tá se associando inclusive por causa do aplicativo, porque ajuda muito até na hora de você fazer um orçamento rápido, procedimento de nível com imagem, tudo certinho. Só que assim, antes do aplicativo, por exemplo, o cara ligava pra gente lá no suporte, no apoio, pô, eu posso utilizar o Dexon 6 no i30? Aí você vê que o cara já não fala nem o código do câmbio, né? Fala o carro. É. Vai um Qual o exemplo. I30? Peraí, mas qual o câmbio, né? Então, assim, posso usar o Dexon 6? Não, não pode. Dexon 6 é uma norma da Chevrolet, né? Sim. Aí o cara pergunta, posso usar o Dexon 6 no Cruze? Pode usar. Aí o cara vai lá, eu posso usar? Não, mas semana passada você falou que eu poderia usar no i30. Eu falei, não o Dexon 6. Por um acaso, aquele fluido que você está usando tem a norma Dexon 6 Uhum, e também tem lá a norma SP3 que a Hyundai pede para o câmbio A4CF1, uhum, A4CF2, A4CF0, ou seja, ela uhum, pede a norma SP3. Né? Então, assim, por um acaso, ela atende essas duas homologações. Né? uhum. Então, o pessoal tinha muita. Mas Dexon 6 sequencial eu posso usar? Não. Ficha técnica, cara. O que a gente até, inclusive, está pensando Hum. é. Porque tem empresa que é fácil. Você vai lá, você digitou ficha técnica, aparece na hora no Google lá. Tem Uhum, empresa que, cara, você tem que ralar pra você achar uma ficha técnica dos caras. Aí você fica perdido, né? uhum. É, será que não seria assim, ó, quando a empresa entregasse o fluido, eu vou lá e eu compro uma caixa de fluido. Entregou o fluido, já não deveria vir uma ficha técnica junto com o fluido? Com todas as normas? Porque assim, você está comprando um fluido ali, às vezes tem, atrás ali, no rótulo, né? Só que não tem como você colocar todas as fichas técnicas, né? Exato, Todas as normas ali, porque o rótulo é exato. pequeno. Né? No caso da Multi ETF, cara, tem. Você lembra de cabeça quantas normas que atende? É Não, norma pra não. caramba, cara. Não tem porque tem até mais normas que não estão na ficha técnica e a Então, gente não põe porque, enfim, também não é. é Então irrelevante. vai É, ter três folhas de exato. ficha Um técnica, né, livro. cara? Então, assim, é uma coisa que confundiu bastante, mas devagarzinho a gente vai esclarecendo. O pessoal agora já toma nota disso, né? Sim. O pessoal, Dexon 6 não é universal. Não é para câmbio sequencial por um todo, né? Tem que ter a homologação, cara. E levando nessa linha de raciocínio, a Motul, você lembra de algum caso que a Motul teve problema? Oh, utilizei o fluido de vocês lá e me deu um problema no câmbio. Ah, não que eu me lembre especificamente desse caso, mas a aplicação A incorreta, aplicação incorreta tem com bastante. Não, certeza. isso aí a gente Com pega lá certeza. direto, cara. Barulho. Barulho é temperatura. De repente o cara faz uma reforma na transmissão, a temperatura vai subir, vai subir, vai subir. Você vai lá, o cara utilizou um fluido errado, Sim. né? Agora essa linha de carro híbrido e elétrico, Uhum. agora muda, né? Muda. Não só por conta do óleo, né? Você tem sistemas diferentes. Desculpa. Principalmente sistema de arrefecimento. É um sistema bem diferente agora. Às vezes você tem 2, 3 circuitos Isso. separados, especificações às vezes diferentes. E a gente falou, né, no último congresso a respeito disso. Você É, tem os óleos de caixa, que é uma caixa, na maioria dos casos, aquela caixa CVT, que é chamada de CVT, mas não tem nada a não tem ver com o nada a ver com CVT que a isso. gente conhece com poli, correio, corrente. É que eu acho que o pessoal levou o CVT porque ele não tem aquelas passagens, né, de marcha, né? Exato. Que a gente está acostumado no câmbio sequencial, por exemplo. Ele não deixa de ser continuamente variável, É. mas é que todo mundo associa com a polia, né? Isso, mas ele não tem a polia, né? Não tem Não a tem a corrente de polia. polia. E aí a gente começa a ter especificações diferentes por conta dos motores elétricos, que são submersos no óleo. Uhum. Aí você vai ter que ter mais resistividade, você tem que ter compatibilidade com os materiais ali do motor.
refrigeração, que é bastante importante. E falando de óleo de motor, no caso dos carros híbridos, você tem especificações e óleos que são voltados para principalmente economia de energia e mais eficiência. E às vezes até você tem motores com ciclos diferentes, né? Apesar de que, por exemplo, o Prius ele tem um chamado de ciclo Atkinson, mas não é especificamente um ciclo Atkinson, mas são motores que têm uma concepção, um projeto um pouquinho diferente, já com um foco diferente. Enfim, é um motor que vai funcionar em conjunto com o gerador, é diferente. Então você começa a ter agora esse foco mais para esse mundo. Entendi. E vamos falar assim, a durabilidade de um óleo de motor aí para um carro híbrido é a mesma coisa para um carro, um ciclo outro e a combustão normal? Troca com 10 mil quilômetros, não tem essa diferença. Por enquanto, o que eu tenho visto de plano de manutenção, não vejo muitas diferenças. Mas se você for realmente entrar no detalhe, acompanhar e ver a exigência de funcionamento, a condição de funcionamento do motor é diferente. Você tem num carro 100% a combustão, o ciclo que você tem é bem diferente. Sim. No híbrido é outra coisa, né? O motor funciona de uma forma muito mais constante. É verdade, é verdade. E a Motul tem todo esse portfólio aí, tanto pro motor, pro arrefecimento, que muda pra caramba o arrefecimento, né? A Motul já tá disponível lá no mercado, né? A gente já tem, a gente não tem disponível hoje de forma imediata no Brasil, mas a gente lançou lá em 2018 já a linha de híbridos para motor. Transmissão, né? Aqui no caso do Brasil a gente ainda está engatinhando, mas você tem a transmissão CVT, né? CVT. A automática convencional com motor também, e a DCT também com motor integrado. Então a gente já tem lá fora esses óleos específicos para essas transmissões, cada um com a especificação para trabalhar com motor, submerso ou não, enfim. E os arrefecimentos também, que aí tem realmente uma diferença grande aí por conta da condutividade elétrica. Cara, show de bola. Tem alguma novidade que a Motul tá preparando? Bom, acho que a novidade que a gente tem no mercado é o híbrido, né? O híbrido, agora tá todo mundo correndo atrás, fazendo curso elétrico e tal, né? Mas assim, nessa parte de fluido, eu acho que não tem mais o que para onde a Motul. Não tem muita mais novidade para trazer, né, cara? Porque vocês já estão no mercado aí, com um portfólio gigantesco, atendendo até a linha náutica, Sim. né? Então, assim, a parte de transmissão automática completíssima, né? Então, todas as consultorias que a gente dá lá, não tem como. Não, é Motul e vamos embora. E agora a parte dos híbridos, né? A parte de arrefecimento. Cara, vocês estão com o portfólio completo, né? Pode parecer, mas a gente tem um bocado de coisa para vir por aí, viu? É. Justamente porque a gente está vendo esse mercado se movimentando, carro elétrico, híbrido, questão da mobilidade, né? Mobilidade urbana. Então a gente tá aí com bastante coisa no gatilho aí para lançar, inclusive esse ano ainda. Então vai vir novidade ainda esse ano. Vai vir novidade, não só para óleos, e aí a gente tá seguindo agora um foco bastante com a questão ambiental, com economia circular, enfim, a gente sabe que a gente está colocando óleo no mercado e a gente precisa ajudar a dar um destino para ele. O descarte correto, né? Desde você ter uma fórmula que é ambientalmente menos agressiva, mais amigável, Legal. adoção de energias renováveis, óleos básicos de fontes renováveis, também com a questão de dar o destino certo para o óleo. Isso falando disso, né? Agora falando de linha, a gente lançou recentemente uma linha de químicos, né? De aditivos via tanque. Certo. Para ajudar na manutenção, questão ambiental também, emissões. E tem mais coisa vindo por aí que eu não posso falar, mas aí não só de óleo, mas também de outras linhas. Bacana, cara, ajeitado, muito bom. E a sua palestra no evento passado, no quarto congresso da CAB, cara, foi uma das palestras mais elogiadas. Você falou bastante do fluido ali, né? Inclusive falou da linha do híbrido também lá, eu lembro disso. E no final lá do nosso congresso, a gente passa uma ficha para todos os participantes avaliar, não só os palestrantes, mas avaliar os temas, avaliar a estrutura, né? Do que a gente pode melhorar, que pode fazer lá de bacana para o próximo evento. Então a gente já está com
assim, com as sugestões do ano passado já prontinha e esse ano nós vamos aplicar. E a tua palestra lá foi uma das mais, assim, comentada ali, das notas ali, foi uma das melhores avaliadas. Esse ano, na verdade, aí a gente estava conversando esses dias, né, de Sim. uma sugestão, e agora, o que que o Rafael vai falar esse ano pra gente lá, né? E a gente decidiu lá que você vai falar sobre o fluido, né, sendo a principal peça da transmissão automática, que é a principal peça, né? Exato. Tanto de o número de funções que ele desempenha dentro de uma transmissão automática, cara, não é indiscutivelmente, ele é a principal peça, né? Exato. E esse ano você vai estar lá com a gente, lógico, né? Com certeza. Falando sobre fluido. E aí entrando nesse assunto, né, sobre os eventos, por exemplo, cara, a gente veio passando por vários eventos. A gente já comentou isso aí agora há pouco, né? Uhum. Encontro, fórum, seminário, tal. E agora, de uns 3 anos pra cá, a gente fez um estudo ali e viu que a gente conseguiu, né, chamar o evento da CAB de congresso. Beleza. Então tá lá, a gente estamos agora no 5º congresso, vai ser em São Paulo, 29 e 30 de outubro, lá no Hotel Holiday Inn, né? E a Motul vai estar lá, gigantesca, como sempre, lá, o Rafael lá dando uma aula pra gente lá de fluido. É, Se a gente pegar e conseguir colocar. A gente, na verdade, tem uma novidade pro Congresso esse ano, que a gente está meio que, vamos supor, dando um upgrade nas chamadas palestras. Uhum. Então a gente vai assim, estamos cada vez mais abolindo aquele negócio, um telão passando foto. Sim. Pô, o Congresso passado tivemos um telão lá de 16 metros de LED. Muito Cara, bonito, por sinal. pra passar foto, cara, não, né? Vamos explorar mais isso aí e outra, vamos deixar o negócio mais interativo, né? Sim. Então, cara, a tecnologia tá aí, cada vez mais negócio 3D para 5D e vamos fazer o negócio funcionar. Nós vamos colocar em cima do palco bancadas, né? Então o instrutor tá ali, cara, nada de passar fotinha ali não, né? Vamos fazer o negócio na prática, né? Legal. Então nós vamos ter carro lá, nós vamos ter, por exemplo, cara, o instrutor vai falar sobre o corpo de válvula. Vai ter lá vários corpos de válvulas desmontados lá na bancada. Então ele desmontando e montando, fazendo ao vivo, mostrando onde que está os principais pontos de defeito, tal, isso de cada transmissão. E nós vamos ter mockups. Então vamos ter lá um mockup funcionando lá. A gente consegue fazer isso aí na hora lá. Não, vamos pegar um fluido da Motul aqui e tal, vamos colocar nessa transmissão, vamos ver aqui a temperatura que ela trabalha, a gente simular umas aplicações, por exemplo, né? Legal. Eu acho, na sua palestra, por exemplo, que é sobre o fluido, eu acho que é bacana a gente colocar o que que você acha? A gente colocar um câmbio lá em cima, né, funcionando um mockup e a gente fazer essa aplicação. É perfeito, porque na verdade é tudo que a gente quer. Quando a gente faz os nossos treinamentos, né, no Brasil todo Aham. aí, muitas vezes a gente não consegue fazer isso, a gente gostaria, porque não tem, gente. Você vai pegar um voo, você não consegue tá ali, Levar, né? enfim, até o Isso. óleo é uma questão complicada, mas é muito legal porque tem tudo a ver com o que a gente estava falando sobre o tema, de aplicação correta. Isso. O que eu sempre falo é, o óleo infelizmente é líquido. Você consegue aplicar errado, É. diferente de uma peça, que às vezes não encaixa, você vê que tá errado. Ali então onde você coloca e Óleo, vai. você põe e vai embora. É Né? verdade. Às vezes não vai embora, mas vai embora. Então é Vai importante. embora, junto com o câmbio, né? Vai Porque vai embora também. Mas é muito legal isso, porque a gente pode mostrar, por exemplo, por que que não pode aplicar Dexon 6 em tudo? Pô, você tem o composite aqui, cada Isso. transmissão tem uma pressão de aplicação, um deslizamento, um controle de atrito diferente. Você tem um controle de atrito por parte do lubrificante. É. Você pode queimar aquilo ali, você pode ter trepidação. Não, Então, pô, é bacana. muito Bom, legal essa então ideia, na sua parabéns. palestra então a gente já joga então pro lado, porque é lógico, não é toda palestra que a gente consegue fazer ela na prática, né? Sim, Tem palestra que é teoria, o cara vai falar de gestão, o cara não vai trazer lá um caixa lá, não, não trazer lá uma empresa no prejuízo lá e colocar em cima do palco, não tem jeito, né? Então assim, mas a sua palestra, como ela é totalmente técnica, então a gente uhum, consegue passar para a parte prática. show de bola. Vamos colocar lá em cima do palco lá, uma bancada lá, vamos colocar câmbio, né? A gente vai ter carros lá também. Já pode até colocar, embicar o carro ali e já também falar, né, a diferença na aplicação também. Então, acho que vai ser bem, bem bacana, cara. Que bom, pô, Vai ótima ser notícia. Fiquei animado agora. mais um enriquecimento aí, Legal, muito bom. tá? E, cara, assim, o que que a Motul tem de perspectiva aqui pro Brasil, por exemplo?
Porque a gente sabe que a Motul é de fora, né? Uma empresa francesa, né? E, cara, infelizmente a gente sofre bastante com alta de dólar, né? Variação cambial e tal. Então, cara, isso mata a gente nas oficinas, hein, cara. Então a gente tá lá, a gente tá com o orçamento pronto, com o preço pronto. Cara, isso aí virou muito, assim, muito variável, cara. De uma semana pra outra muda tudo, cara. Para vocês que trabalham ainda com transmissão, muita coisa vindo de fora, né? Muita coisa vindo de Banner fora, a gente kit, sofre pra tudo de caramba, fora. cara. O que que é a Motul? A Motul, cara, ajuda a gente aí, meu. Ajuda a gente aí. Traz a fábrica pra cá, começa a fazer tudo aqui no Brasil. Pode falar que notícia boa a respeito disso, porque globalmente esse é um movimento que está acontecendo com a Motul, como a gente estava conversando até um pouquinho aqui Legal. antes. É, a gente está vendo essas mudanças acontecendo, guerra, pandemia, todo mundo sofrendo, né, com fornecedor. Então, a própria Motul Global está vendo isso e está dando mais atenção, principalmente para os nossos mercados que estão crescendo. A gente aqui no Brasil, nos últimos anos, triplicou em termos de tamanho, volume e operação. E é um mercado extremamente relevante para eles lá fora, para a matriz. É óbvio que a gente tem aí Estados Unidos, tem Alemanha, Europa ali, tudo muito, muito forte já com bastante tempo aí de estrada, mas tem começado já faz um pouco mais de um ano com a primeira produção local do óleo de moto, 3000 Plus. A gente lançou recentemente agora os 5000 Plus também, que é um outro produto de moto. E há poucos dias atrás a gente lançou um produto para carro também. Então a tendência é cada vez mais a gente focar no mercado nacional aqui, justamente porque é um mercado que promete bastante. Então vai ter bastante novidade Então por a aí, gente vai ter uma surpresa boa da Motul na parte econômica também aí. com certeza. Vai, né? É óbvio É, porque que vindo, vamos supor, tendo o invase aqui dentro, ou até mesmo até a fabricação aqui, a tendência é cair o preço, né? na verdade, é o seguinte, a gente foca mais na questão de você ter um controle da disponibilidade do produto. Você tendo fornecedores locais, é muito mais fácil de você controlar. Como você falou, tem câmbio, tem principalmente problema de frete, que foi bastante significativo. É, frete, é verdade. E tudo, né? Tudo está relacionado. É diesel faltando, é combustível sobe e desce, câmbio, euro, dólar. Então, com fornecedores locais, você tem muito mais controle e o foco realmente principal é disponibilidade de produto. Entendi. Porque custo, preço, valor de produto é complicado. Você ter um produto com uma qualidade elevada, você não tem muito como tirar, cortar alguma coisa, então fica realmente mais difícil. O foco realmente é ter essa disponibilidade maior e mais É, controlada. porque quando a gente fala assim de, mas é porque está subindo o preço, o dólar subiu, o produto importado. Mas, cara, tem muitas variáveis que fazem o preço subir, né, cara? E nem se falou agora do Tem frete. muita Cara, coisa. e o frete, cara, o que faz um frete subir? Preço do combustível, né? É É, guerra, é guerra, outras coisas demandando frete, e aí você tem priorização disso. e aqui no Brasil a gente, assim, é bem restrito a parte de frete, né? Por Sim, exemplo, correio. A gente só tem o correio. Não tem uma outra empresa, nem Estados Unidos lá que tem 4, 5, 6 empresas você tem fazendo o mesmo. concorrência, né? Tem concorrência, né? Então aqui ou a gente vai correio ou transportador, né? No caso, correio não transporta líquido, né? Você não, eu não posso enviar, eu não lembro agora. Mas eu acho que não pode, né? Eu enviar uma caixinha de óleo pro Você correio. até pode, mas assim, tem entraves maiores, é mais Então complicado. aí a gente fica dependendo de transportadora. Aí você pega a transportadora, um mês ela tá atendendo o MEI, no outro mês ela tá com a metade da frota de caminhão que ela tinha, ela cortou pela Ou metade. o preço vai Cara, lá e em o cima. preço sobe pra caramba. O combustível subiu, pum, sobe também. Então assim, e aí começa a faltar produto no mercado. Como você falou, de ter distribuidores locais. Uhum, Cara, de repente, a gente às vezes percebe lá, se eu quero comprar motor, o cara não conseguindo achar. Começa a faltar no mercado. uhum, Faltou no mercado, o preço sobe. sim. Então, cara, é uma série de variáveis aí que faz o preço subir, o produto sumir, né? A própria estratégia de mercado também, a gente sabe que, infelizmente, tem essa estratégia de mercado. Quando o comerciante está vendo aquele produto ali, ele vai lá, tira da prateleira e Uhum. esconde até o preço subir, depois ele volta para a prateleira, né? A prática é feita tem isso pro mercado também, né? Então é complicado, né, cara? Mas, nossa, seria bacana. E se esse ano, se a Motul vier com essa novidade aí, abastecer o nosso mercado de vez, aí vier com a produção pro Brasil, cara, aí ninguém Não. segura mais. A gente sabe que isso é muito importante, principalmente agora. A gente sofreu bastante, né, nos últimos anos por conta de pandemia, É.
Mas a tendência é que melhore, justamente por esse foco que a companhia está dando para ter disponibilidade de produto. Não, bacana. E você comentou agora nesse problema de pandemia. Cara, a gente comentava, antigamente a gente fazia a importação, né? A gente parou. Uhum, Mas eu precisei de uma peça no ano da pandemia, né? As oficinas não pararam, né? uhum, Foram, né, julgadas ali como serviço essencial, então as sim. oficinas continuaram, né? Uhum, E, cara, eu lembro do episódio que eu precisei de uma peça numa concessionária da Volkswagen. uhum, Aí pediram lá o, né, prazo, 5 a 7 dias, tal, normal, quando você faz um pedido na fábrica. Deu lá 5 dias nada, 6 dias nada, 7 dias nada. No oitavo dia eu liguei na concessionária, a peça tava lá, falou, não, tá aqui, mas eu não posso entregar. Outro dia, tá aqui, mas eu não posso entregar. Cara, lá no 10º dia, ele falou, meu amigo, pelo amor de Deus, o carro tá aqui desmontado, o cliente tá no meu pé, eu preciso da peça. Eu falei, cara, eu vou te falar a verdade. A peça tá aqui, não posso te entregar porque não tem embalagem. como Porque assim? não tinha embalagem, tinha faltado material para fazer Ah, a caixinha, sim. então não tinha caixinha para colocar a peça dentro para me entregar a peça. Eu falei, cara, eu não quero a caixinha, eu quero a peça, né? O carro precisa da peça. E aí tem, né, a política que a peça estava indo incompleta, sem embalagem, não tinha garantia. Eles não poderiam me entregar a peça porque não tinha embalagem. Eu tive que assinar um termo, é, estando ciente de que eu tava abdicando da garantia da peça porque ela não tinha embalagem. Você acredita um negócio desse, cara? Então, Que coisa. felizmente aí. E assim, graças a Deus aí a gente passou pela pandemia, né? Ainda Aham, tem, né, vou falar assim, uns restícios ali ainda e tal, mas uhum, graças a Deus o grosso foi embora. Mas, cara, o mercado ainda tá sofrendo com isso aí, cara. Tá muito, sofrendo. muito. Eu tenho oficina, então eu percebo ali na linha de frente, qualidade de peça caiu bastante. Caiu pra caramba. E infelizmente a gente ainda tá, a gente sofre, esse mercado nosso sofre. E a gente tem um problema no Brasil também de Uhum, falsificação, né? uhum, Inclusive tem uma empresa agora que mudou o rótulo, né? Mudou a embalagem, a cor da embalagem, mas aham, é óleo de motor. E um associado nosso mandou uma foto, falou assim, cara, me ajuda, né, identificar se isso aqui é falso ou não. Aí a gente foi pesquisar tal, ligamos lá no 0800 da empresa uhum. e a gente ficou sabendo que realmente tinha mudado a Mudado. cor, tal, tal, tal. E esses dias atrás, o fluido da Motul. Eu não sei se ela ficou, se era fluido que ficou guardado muito tempo e a tampinha de cima ali de Mudou de cor. vermelha mudou de cor. Ah, na hora, já recebemos um vídeo, recebemos foto falando de. Falei, cara, bom, eu não sei se a parte de fluido é fácil ter essa falsificação. Então, a gente tem sofrido isso justamente porque eu acho que, por um lado, tá acontecendo esses problemas no mercado, e aí isso aí, de repente, explode, né? Vai de Né? boca a boca aí e todo mundo fica preocupado. E aí todo mundo fica muito mais atento a qualquer tipo de mudança. Isso. E a gente que está como suporte técnico na linha de frente, a gente tem visto isso aumentar. As consultas, né? Como você falou. É, eu não vou falar que é impossível, porque a gente já viu, já escutou falar de casos de falsificação, Sim. não de nosso produto, mas de outros produtos aí no mercado. Pode acontecer, mas no nosso caso é muito difícil, quase a ponto de falar impossível. Isso a gente fala com base no histórico, que aqui no Brasil a gente nunca teve nenhum caso comprovado de falsificação. Falsificação. É óbvio que às vezes tem um caso ou outro de uma garrafinha que alguém tirou do estoque, colocou alguma coisa no lugar. Isso aí não tem Acontece. como segurar, Aí né, não tem cara? como segurar, a coisa pontual. Mas a gente tem recebido muitos questionamentos. Mas na maioria das vezes é isso. É a tampa perder um pouquinho de cor, o rótulo às vezes ficou no sol e perdeu um pouquinho de cor, ou alguma mudança, ou às vezes até variação na própria produção. Às vezes no rótulo, por conta do processo de produção, de impressão, você tem às vezes uma diferençazinha, às vezes de cor, de posicionamento, até de colagem da etiqueta. É. Mas o pessoal tá tão atento que eles acham que isso é uma Qualquer falsificação. coisinha de. Porque hoje, na verdade, esse tempo tá em tudo, né? Em bebida, Ah, em comida. Agora vi uma notícia agora, mais de 5 milhões de rolamento falsificado, né? Então, e assim, cara, e a gente sofre com isso na oficina. Porque a nossa qualidade do serviço diretamente ligada à qualidade da peça. sim. Se eu instalo uma peça, a peça é falsificada, cara,
eu instalo um tensor de correia dentada, né? E essa peça vai lá, me trava, arrebenta a correia e perco o motor. Poxa, então, É uma situação né, é complicada. complicadíssima. Mas nesse caso do fluido, que o reparador mandou pra gente a foto Ah, do frasco, que a tampinha era diferente, sim. realmente aonde ele comprou, a distribuidora que ele comprou, inclusive, o estoque dela é uma prateleira aberta, né? E do lado um vidro gigante lá, né? Tomou um Então sol. pega sol Aham. e aí não tem o que fazer. Tem uma tampinha vermelha aqui, tomando sol direto, ela vai É, pode descolorar, né, cara? acontecer. Pode Então, acontecer. Mas é. é muito interessante esse assunto. Eu vou até roubar um pouquinho aqui do tempo para falar disso, porque é importante. Até Não, para o vamos. pessoal ficar mais tranquilo. É. A garrafa ela tem alguns dispositivos de segurança, os lacres, que se aquilo ali não tiver rompido, é praticamente impossível do produto ser falsificado. Por quê? Principalmente a nossa garrafa, que tem um molde diferente e é um molde marca registrada, ou seja, só a gente usa, não tem muito de onde sair aquilo. É uma fonte só. Entendi. Então é muito difícil você ter um Você fala aquele desvio lacre que tem na tampa. lacre na Ó, tampa. a gente tem um. Ô, Everton, você consegue pegar um frasco pra gente lá? Lá na minha sala tem lá em cima na prateleira. Boa. Então, estando os lacres intactos, é muito difícil. Porque é uma embalagem de marca registrada, então ela não é usada para nenhum outro fornecedor, outro fabricante, nada. E os dispositivos dela justamente foram feitos para evitar esse tipo de falsificação. E aí, para você conseguir fazer rótulo, embalagem, tampa, tudo lacradinho, é muito difícil. E se mesmo Aí acaba assim não compensando uma não falsificação, compensa, né, não cara? vale a pena. E se mesmo assim acontecer. Ah, tá ali, ó. Aqui. Se mesmo assim acontece, a gente tem como rastrear pelo número de lote, que normalmente está aqui embaixo, ó. Que é o número que a gente tem aqui, ó. 47999A1. A gente consegue rastrear isso Entendi. desde lá da produção, tirar um certificado de produção pra gente realmente ver de onde esse produto saiu, por onde ele passou, para quem foi vendido, até chegar lá na ponta. Tá. É que a gente vê assim que a embalagem da Motul, cara, ela tem é uma embalagem bem diferenciada, né? Sim. Então, É, você tem, não é fácil copiar. você tem esse lacre aqui, né, da rosca. Então, se Aham. você tirar, você rompe esse lacre. Certo. Aqui você tem o lacre quando ela tá fechada, né? Vamos ver se eu consigo colocar ele para dentro aqui de novo. Você tem esse lacre aqui, Isso. né? Você rompe esse lacre. Não é o caso desse que a gente chama de flex pouch, né? Esse biquinho aqui. Nesse caso não, porque você não tem o lacre interno aqui. Tá. Mas os olhos de motor, Ele ainda tem um você lacre tem um interno. outro lacre Então interno são aqui. 3 lacres no caso. São 3 lacres, então é Não... muito difícil. Aí pra falsificação, né? Porque vou falar assim, né? O intuito de você falsificar é você pegar um produto, né, barato e ganhar em cima do valor da marca que você está falsificando. Sim. Aí acaba sendo inviável a falsificação, né? O cara elaborar toda essa qualidade que a Motul tem na embalagem, aí fica difícil. É, a gente estava falando de valor, né? A gente sempre focou e esse sempre foi o principal fator. Isso. A gente primeiro pensa no produto, depois a gente vai ver custo ali de É, produção. a Então, oficina hoje que trabalha com a Motul, que oferece Motul, dificilmente é aquela oficina que vai por preço, né, cara? Não tem. Motul, quando a gente fala de Motul, a primeira característica que vem é a qualidade, cara. É fora de base. é isso aí. Cara, bacana ter te recebido aqui. Nossa, muito bom. Conversa foi rapidinho, né? O assunto Vai vai puxando. embolando, vai puxando. É rapidinho, a gente tem aí o tempo do nosso podcast aí preenchido, né? E tem mais alguma coisa que você quer colocar pra gente aí sobre a Motul? Fiquem atentos aos lançamentos. Acompanhem lá no www.motuexpert.com.br, é o nosso site Show. local. Eu junto com o Danilo, a gente sempre posta ali, principalmente o Danilo, muito mais aí que ele está produzindo artigo técnico. Então, quem quiser saber um pouco mais de produto, norma, aplicação, história, sempre toda semana tem algum artigo ali sendo publicado.
Guia de aplicação também, para ajudar ali óleo de motor, transmissão Isso, a Motul também diferencial. tem um guia de aplicação bem completinho lá também, né? Inclusive Bem a gente tem lá no nosso site, lá o linkzinho lá que cai direto no guia de vocês, legal, legal. né? Porque e lá é bem completo, esse guia de aplicação da Motul é completo porque ela não vai falar só de transmissão. No caso, que nem o aplicativo da Cabe é voltado para transmissão automática. Mas o da Motul você tem lá motor, transmissão automática e manual também, né? Sim, isso. Carro de transferência, diferencial, né? Então pega tudo ali, né, cara? É Daqui a bem, pouco bem vai ter bacana. mais novidade aí. A gente É, vai ter ele mais completo, olha, mas vamos aguardar. bacana, show de bola. Isso aí. E, cara, mais uma vez aí, obrigado. Você teve, não é, pegou estrada, viajou e Imagina, veio aqui para São João da Boa Vista cidade boa. para gravar aí o nosso podcast. E a gente vai ter mais encontros aí durante o ano, se Deus quiser. Né? A gente está sempre junto, graças a Deus. A Motu é boa disso que a gente bate um telefone, bate o WhatsApp, é de bate pronto, é na hora. Mas lá no nosso congresso, né? Falando mais uma vez, é 29 e 30 de outubro, né? Então quem quiser ir lá, sugar o conhecimento do Rafael sobre produto, ele vai estar lá, ele vai ser o palestrante desse ano de novo. Cara super acessível, responde o WhatsApp rápido. Então quem quiser bater um papo lá com ele, tiver dúvida sobre os fluidos da Motul, vai lá, chama ele de canto, conversa com ele pessoalmente. E a gente se encontra lá então dia 29 e 30 de outubro no Hotel Holiday Inn. Com as Show de novidades bola. lá de tudo funcionando. Vão ter vários mocap espalhados, não só na bancada, mas vamos espalhar mocap no salão, no corredor. Tenho certeza que o hotel lá esse ano vai sofrer um pouquinho com a gente lá, viu? Ele já teve passando umas ideias nossas lá pra direção do hotel lá, eles já deram uma nota de que o hotel não tá fechado pro evento, então pra gente pegar leve, mas não vamos pegar leve não, né? Vamos espalhar motor pra todo lado aquele lugar lá, câmbio, mocap de motor, câmbio, vai ter simulador também lá, Olha fazendo só. diálise Oh, na legal. hora ali. Então a gente montou um simulador, inclusive eu montei um simulador, montei quatro, não, três simuladores para Tecnomotor, a gente mandou lá para eles. Então nós Legal. vamos ter o simulador lá funcionando, lá ao vivo também. Então o negócio lá esse ano vai tá bacana. É disso que o pessoal gosta. É isso aí. Muito bom. Cara, mais uma vez obrigado, tá? Espero que você volta aqui mais umas 14 ou 15 vezes ainda esse ano. Tamo junto, é um prazer sempre. Então é isso aí, a gente se encontra lá. Pessoal, entra no site da CAB, faz a inscrição lá no congresso, tá? Esse ano aí a gente vai ter que limitar um pouquinho porque o ano passado, né, a gente teve mais de 15% das inscrições lá foram tardias, né? Então a gente tinha um salão preparado para atender um número X de pessoas e superou. Então esse ano aí a gente vai limitar ali o número de inscrições por data, né? Então mais ou menos até uns 20 dias, 25 dias antes do evento a gente vai encerrar as inscrições, né? Então não perde tempo não, entra lá correndo no site, já faz a inscrição, já faz a reserva lá no hotel, né? O evento acontece dentro do salão de eventos, no salão de eventos dentro do hotel, então é muito cômodo. Então entra lá, faz inscrição e não perde tempo não. Isso E aí. é top, recomendo, porque informação de qualidade é lá. Graças a Deus, tamo junto. Muito obrigado. Obrigado, Henrique, Até foi a um próxima prazer. aí. Falou. Valeu?